Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos aí a mais um dos nossos encontros de temas contemporâneos. Hoje nós temos um grupo para fazer a apresentação, mas antes disso, eu só apresentar aqui quem está aqui na mesa hoje. Temos aqui o Bruno Zaremba. O Bruno foi meu amigo, lá da minha graduação da PUC-Rio ainda, entramos lá em 93, e o Bruno teve uma carreira, até estava conversando com ele, ele, assim que saiu da PUC, ele trabalhou no BTG, não foi? No BTG e depois seguiu para a 20, e fez toda a trajetória profissional dele na 20, atuando em vários setores. Começou lá no varejo, eu me lembro que ele viajava muito, porque eu estava ainda fazendo mestrado, então acompanhei mais de perto quando estava logo depois da graduação, mas ele vai falar um pouco também, antes de falar sobre Private Equity propriamente dito. Eu acho que é sempre interessante também falar um pouquinho sobre como é que foi a trajetória profissional dele, depois da transição para o mercado de trabalho. Então, ele vai conversar um pouco sobre isso também, uns primeiros 10, 15 minutos aí. E o professor Caio Ramalho, também é aqui da casa, ele coordena o MBA de Private Equity junto com o Pedro Cavalcante, que vocês conhecem, que é da IPGE, e é um especialista da área, e está sempre acompanhando o setor. A ideia, então, é que o Bruno vai fazer a apresentação, o Bruno Zaremba. Em seguida, o Caio vai fazer um comentário geral a partir da fala do Bruno. Tá? Mas, antes disso, eu vou chamar aí o grupo de hoje para fazer uma introdução ao tema. Tá? Então, nós temos aí o Eduardo, tem o Renan, o Timó. Então, pode começar, por favor. Acho que a gente pode ir começando a falar um pouquinho. Boa tarde a todos. Como o Férez previamente introduziu, Rodrigo, Timbó, o Alex, o Eduardo e o Renan, a gente vai fazer essa breve introdução sobre o que é o segmento de Private Equity no Brasil. É um grande prazer estar aqui representando o IPGE e introduzindo a palestra e os comentários que o Bruno e o Caio vão fazer posteriormente. Alô? Bom, o que é Private Equity? Trata-se de um tipo de investimento feito através de um fundo em que o fundo investe em empresas não listadas e atua de forma ativa na melhora da governança e do operacional da empresa. O período de atuação desse fundo acontece em tempo pré-determinado no momento da entrada do fundo na participação da empresa. Bom, em contrapartida ao Private, tem o Public, que é um investimento que todos nós conhecemos, que se trata de um investimento através da Bolsa de Valores em empresas listadas. Já o Private é através do fundo. Aqui são diferentes estágios de investimento em empresas não listadas. No primeiro momento, ocorre o investimento, são empresas como startups, por exemplo, em que o investimento primário é feito por familiares e amigos, em seguida por investidores anjos, e no estágio em que a empresa ganha maior tração, entra o Venture Capital. No momento em que a empresa já está mais consolidada no mercado e tendo faturamentos constantes, entra o fundo de Private Equity para melhorar o operacional da empresa. Bom, comparando um pouco o Venture Capital com o Private Equity, o Venture Capital entra no momento de crescimento exponencial da empresa e o lucro do Venture é através desse crescimento. Podemos pontuar a primeira diferença, que é que no Venture os investimentos são de 250 mil a 10 milhões de dólares. Já no Private, o investimento parte de 50 milhões de dólares. Bom, quanto à atuação do Venture Capital nas empresas, temos 4 estágios principais: o momento de análise, negociação e acordos, criação de valor e um desinvestimento. No momento de análise, ocorre uma análise por parte do fundo do cenário macroeconômico, microeconômico, da dinâmica do setor e das informações públicas da empresa. Vendo que é um bom negócio, o fundo parte para o estágio de negociação e acordos, em que tem acesso a informações não públicas da empresa, faz a diligência, entra em um acordo quanto ao preço para o fundo entrar na empresa. Havendo a compra, inicia esse momento de criação de valor, em que surgem alavancas de crescimento, ou seja, ferramentas que vão reduzir os custos e aumentar as margens na empresa a ser investida. Ocorre melhora na governança, com procedimentos como a criação de conselhos de ética. E no momento final da criação de valor é o momento de desinvestimento, em que o fundo sai
é um momento já pré-acordado desde o início do investimento, e o destino final da empresa geralmente é a abertura do capital por meio de um IPO ou a fusão e aquisição com outro player do setor. Bom, e agora passando para alguns dados do mercado de Private Equity global, a gente pode ver aqui que em 2020 a gente teve 1,7 trilhão investidos, em 2021 3,1, praticamente dobrou, e em 2022 a gente teve uma queda de praticamente 1 trilhão investido. Mas um fato relevante sobre esse gráfico é que a gente pode ver que as margens são basicamente as mesmas. O mercado de B2B e TI se mantém ali entre 26% a 31%, enquanto os menores setores investidos se mantêm ali de 5% a 7%. E aqui a gente pode ver o quão concentrado é o mercado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve em 21 cerca de 1 trilhão de dólares investidos. E o somatório dos outros países chega a apenas a 841 bilhões. Então, a gente pode ver que esse mercado é muito concentrado nos Estados Unidos. E, olhando agora esses outros países, a gente pode ver que o Reino Unido é o setor de maior relevância fora os Estados Unidos. E olhando aqui o nosso Brasil, a gente tem como comparar mais facilmente com a Coreia do Sul, que em 2020 a gente tinha menos investimentos que eles, mas agora, em 2022, o Brasil já superou os investimentos na Coreia do Sul. E passando agora para alguns dados do setor de Private Equity no Brasil, a gente pode ver aqui com dados da BVCap que no terceiro trimestre de 2022, a gente já praticamente superou todos os investimentos feitos em 2021. Apenas em algumas áreas, como setor financeiro, TI e educação, que, por reflexo da pandemia, foram setores que tiveram mais adesão e logo precisaram de mais investimentos. E ainda falando um pouco do mercado de Private Equity no Brasil, nós podemos ver que o valor de investimentos em 2021 apresentou uma queda em relação aos níveis pré-pandêmicos. No entanto, se pegarmos os dados do terceiro trimestre de 2022, com valor investido de 37,2 bilhões de reais, nós vemos que apresentou um valor de 5 vezes maior do que apresentado em 2021. Mas, se o valor dos investimentos está crescendo, está cada vez voltando aos níveis pré-pandêmicos, maiores que os níveis pré-pandêmicos, o que estava acontecendo com as quantidades de rodadas de investimentos? Nós vemos que, no terceiro trimestre de 2022, com 40 rodadas, quantidade de rodadas de investimentos no setor de mercado de Private Equity no Brasil, tem quase menos da metade dos níveis pré-pandêmicos, com 87 ali apresentado no gráfico. E aliados também, somado com o fator de que a quantidade de firmas de Private Equity no Brasil atuando do tipo brasileiras vem diminuindo desde 2017 e as firmas de Private Equity estrangeiras se mantendo constantes, nos dá uma perspectiva para o setor de Private Equity no Brasil. Ou seja, com o valor dos investimentos crescendo, quantidade de deals diminuindo e também os tipos de empresas, de firmas de Private Equity também diminuindo, nos dá que o mercado de Private Equity no Brasil está ficando cada vez mais concentrado. Mas agora, parando com um pouco de números e trazendo um pouco isso para a vida real, que tipo de empresas realmente as firmas de Private Equity atuam, que recebem esse tipo de investimentos? Nós pegamos aqui uma amostra de 5 firmas de Private Equity aqui no Brasil e os seus respectivos investimentos. Nós podemos aqui citar Burger King, que recebeu um investimento de cerca de 400 milhões da Vinci Partners, a Tigre, que recebeu um investimento de cerca de 1,3 bilhão da Advance International, a XP recebeu um investimento de cerca de 520 milhões da General Atlantic, a Smartfit, que recebeu um investimento de cerca de 500 milhões da Pátria Investimentos, e a Eletromedia, que foi um valor não divulgado a público, um valor confidencial da HG Capital. Agora que o Renan, o Eduardo e o Alex já falaram um pouquinho sobre o que é um Private Equity e como ele funciona, vamos pensar um pouquinho no momento futuro, falando um pouquinho sobre tendências. Aqui a gente tem um gráfico que faz uma projeção de 2022 para 2032, feita pela KPMG, pela Bain, pela McKinsey, que fala um pouquinho da transição de investidores institucionais para investidores privados. E o que isso pode representar para a gente? Né? A gente tem um crescimento, comparado ao crescimento geral de investidores institucionais, menor do que o crescimento geral, e de investidores privados maior. Isso pode significar uma transição dos investidores institucionais para as famílias, que é um fenômeno que a gente observa no Brasil nos últimos anos. Aqui a gente consegue ver que ali pela última década do último século, a gente tinha cerca de 90% concentrado em investidores estrangeiros, que da sua grande maioria eram investidores institucionais. E quando a gente olha o mercado hoje em dia, a gente tem quase 60% dominados pelas famílias. Esse movimento pode ser descrito como a democratização do investimento em Private Equity, mas o que isso significa para a firma de Private Equity? Necessariamente, quando a gente olha para o perfil de investidores das famílias, a gente percebe uma maior demanda por liquidez. Isso altera um pouquinho como as firmas de Private Equity fazem seus negócios. Agora, olhando para um cenário que a gente
não cansa de falar, que é os juros, né? O tema que a gente tem super falado e super comentado nesses últimos meses, dada a recente eleição e todo o cenário macroeconômico brasileiro. Com a taxa Selic alta, 13,75, a gente escolheu falar sobre 2 grandes pontos. Como o Alex comentou, as firmas de private equity muitas vezes funcionam pegando capital emprestado. E com a taxa de juros mais alta, o capital fica mais caro necessariamente. E o capital também fica mais escasso. Ao mesmo tempo, com essa taxa mais alta, a gente tem uma pressão por maiores rendimentos, dado que um rendimento mais conservador, com menos risco, pode ter retornos maiores do que anteriormente, como, por exemplo, um CBD ou algo dessa modalidade de investimento. Agora que a gente trabalhou um pouquinho das tendências, acho que a gente passa a palavra para o Bruno e para o Caio, que eles podem falar um pouquinho mais e com mais propriedade sobre o mercado de private equity e as perspectivas do segmento no Brasil. Valeu, gente. Obrigado aí pela participação. Parabéns aí. Obrigado, Alex. Obrigado, Eduardo, Renan, o Timbó. Então, agora eu vou passar a palavra para o Bruno Zaremba. Tá? Eu pedi para ele para falar um pouco, assim, uma visão mais operacional, inclusive, né? Assim, como é que um private equity escolhe entrar numa empresa, qual o momento de sair, né? E se dá errado, como é que sai ou não sai, né? Quer dizer, então ele vai falar um pouquinho, ele tem uma experiência de vários anos nisso, né? Então acho que ele vai dar uma visão, né, mais, né, estratégica e, né, operacional do setor. Então eu queria desde já agradecer, né, tanto ao Bruno quanto ao Caio aí por terem aceito aí o convite para participar do evento. E passa a palavra, então, para o Bruno. Obrigado, Zaremba. Não, obrigado. Vale ponto essa apresentação deles aí? Ficou muito boa. Parabéns, ficou muito boa. Bom, eu conheço o Zé há 30 anos, né? Então, da época de churrasco de final de semana lá da turma. E ele pediu para eu vir aqui hoje. Eu acho que assim, é sempre bom ter essas oportunidades, porque eu já tive na posição de vocês, né? Me lembro que, bem quando eu estava nessa posição de vocês, foi quando eu comecei a fazer pesquisa na PUC, lá na economia, e eu não sabia se eu queria fazer mestrado, doutorado, se eu queria trabalhar em multinacional, se eu queria trabalhar em investimento. Então, eu acho que ter essas oportunidades de conversar com pessoas de setores diferentes, eu acho que pode ajudar vocês ao longo dos próximos anos a decidir com que vocês se identificam mais, né? Então acho que tem uma valia grande. Sobre a minha carreira, né, para começar. Então, como eu falei, né, eu estava meio indeciso. No último ano de faculdade, eu entrei no processo de trainee da ESSO, que eu acho que nem existe mais no Brasil, acho que eles foram embora. Fiquei um ano na ESSO no processo de trainee deles. E no final do ano, eu tive 3 oportunidades. Ou ficar na ESSO, ou ir para o Icatu. Na época, o Icatu era um banco de investimento pequeno aqui do Rio. Hoje em dia, eles são mais conhecidos pela seguradora, né, de previdência. E o Pactual, que hoje em dia é a BTG. O Pactual estava começando a área de análise de empresa. E eu acabei indo para o Pactual. Na época eu era analista júnior de eletricidade, no setor elétrico. Então analisava Light, Eletrobras, CEMIG, Copel, Celesc, por aí vai. Fiz uma carreira de análise durante uns 5 anos. O banco em 97, 98... Desculpa, eu entrei em 96, 97. Em 99, 2000, o banco decidiu fazer uma retenção maior de dividendo. Então a gente começou a distribuir menos dividendo para os sócios. E isso gerou uma pressão interna para ter alternativas para investir esse capital. Né? Na época os mercados eram muito menores que hoje em dia, não tinha tanta liquidez, então não tinha para onde o dinheiro ia. Essa época, 98, 99, foi quando a primeira geração de sócios saiu. Né? Então o André Giacusti, que saiu para fundar a JGP, o Paulo Guedes, que todos conhecem aqui, saiu também. Eu acho que até ele chegou aí para a JGP, depois saiu da JGP. Mas a geração seguinte de sócios assumiu e essa foi uma das decisões. Com essa decisão foi que a 20 começou. Tá? Então a gente criou um grupo que começou a investir em economia real para alocar esse capital que estava sobrando no balanço. E a gente começou a fazer investimento em outras empresas, em outros segmentos. Né? Então, por exemplo, quando a gente investiu na Equatorial, né, que hoje é empresa gigante do setor de energia, a gente criou a Equatorial. A Equatorial não existia. A gente comprou uma empresa no Maranhão chamada Semar e a Semar criou a Equatorial.
E foi um negócio que a gente teve muito sucesso. O UBS nos comprou em 2006, depois o André Esteves comprou o banco de volta do BS em 2009, nessa época a gente saiu, fundou a 20. Então eu fiz essa passagem toda de análise para investimento proprietário na época do Pactual com dinheiro de balanço, e aí na 20 eu comecei direto no Private Equity e sendo responsável pela área, né, lá na 20. De lá para cá, a 20 mudou bastante, né? Então hoje a gente tem 63 bilhões, a gente começou com 3 em 2009. A gente tem 63 bilhões de capital sob gestão. Nós somos uma empresa de capital aberto. A gente abriu o capital na Nasdaq em janeiro de 2021. Capitalizamos a companhia, fizemos uma primária de R$1,5 bilhão. Esse dinheiro a gente está investindo nos fundos da empresa e fazendo M&A, fazendo aquisições. Hoje a gente tem 5 principais escritórios: Rio, São Paulo, Nova York, Recife, Ribeirão Preto. E temos 8 áreas de gestão. Tá? Crédito privado, imobiliário, soluções de investimento, ações, infraestrutura, mas o que é? Crédito privado já falei. Private Equity tem mais uma que eu... Não, crédito já falei, crédito privado. Enfim, somos 280 pessoas e o nosso negócio de Private Equity é o maior. Tá? A gente hoje tem quase 15 bi em Private Equity em 2 estratégias. A gente tem uma estratégia de impacto, que é uma estratégia menor, que a gente captou em 2021, um fundo de R$1 bilhão, e a gente tem a nossa estratégia que a gente chama de flagship, que é o 20 Capital Partners, que é o nosso fundo principal, que a gente está captando agora a 4ª edição desse fundo. Tá? Já foram 3 edições, a gente está captando a 4ª. A operação, obviamente, é uma operação bem relevante, né? Então hoje a gente tem, somando todo o nosso portfólio de empresas investidas, a gente tem R$14 bilhões de receita. Tá? E a gente criou, durante esse período de investimento, também 37 mil empregos, tá, no Brasil. Então é um negócio bastante relevante. Tá? O que é o nosso fundo flagship? Tá? A gente lançou essa estratégia em 2002. Já investimos no Brasil quase R$6 bilhões em 25 companhias, sendo que essas 25 companhias fizeram 62 aquisições, então aquisições para crescer, né, para aumentar o tamanho delas, e a gente já devolveu R$7 bilhões para os nossos cotistas. Tá? O retorno líquido do fundo, se você tivesse investido no nosso primeiro fundo o mesmo valor, né, então vamos dizer que você investiu 1.000 no primeiro fundo, 1.000 no segundo, 1.000 no terceiro e 1.000 no quarto, você teria um retorno líquido para o seu investimento de 46% ao ano, desde 2002. Tá? Então, retorno muito acima do Ibovespa. Né? Nesse período, o Ibovespa foi até negativo. Então, a gente teve um retorno realmente fenomenal. Tá? São 31 pessoas envolvidas na atividade Private Equity, entre time de investimento, comercial, suporte, compliance, etc. Tá? Isso aqui é o nosso time de investimento. Tá? Então a gente tem um comitê de investimento que é formado de 6 pessoas. A gente tem um time de investimento que hoje tem umas 10 pessoas. Esse time aqui monitora a nossa estratégia VCP. Para a estratégia de impacto a gente tem um time de mais 6. Tá? Então de investimento. Então no total são umas 16 pessoas. Tá? O Guilherme e o Cadu tocam o dia a dia da área. Hoje em dia eu estou como chairman. Depois que a gente fez o IPO, eu saí do dia a dia do Private Equity, eu estou fazendo outras coisas dentro da empresa, inclusive a parte de M&A. A gente montou um comitê executivo de 6 sócios que tocam o dia a dia da companhia. Eu fui para esse comitê, então eu estou saindo do dia a dia do negócio de Private Equity. Estou em alguns conselhos de empresa ainda, mas eles estão tocando o dia a dia da área. Tá? Aqui são algumas das empresas que a gente investiu ao longo desse período. Né? Então, os meus colegas aqui falaram de Burger King. Eu acho que é importante aqui, o que eu acho que é legal aqui? Muitas das empresas que a gente investe tocam o dia a dia de vocês. Eu não sei se é muito claro isso quando você pensa, entendeu? Tipo, qual é o envolvimento que a gente tem na economia real, né? Então você pega aqui companhias que certamente vocês já tiveram interação, né? O Burger King, a Domino's,
a Uniacel, concorrente aqui da FGV, que é a empresa de educação à distância. A Lebiscuit, a gente acabou de anunciar uma fusão com a Case Vídeo, então virou Case Vídeo. Unidas, que é aluguel de veículos, então hoje é parte do grupo da Localiza, né, foi comprada pela Localiza. Camarada Camarão, tem algumas unidades no Rio, né, o Barra Shop eu sei que tem. Rio Design Barra também eu sei que tem. Então, assim, a gente tem, de fato, Secris, a empresa de cerâmica, que vendeu para a Duratex, né, então se eu comprar seu porcelanato lá para sua casa, pode ser que em algum momento a empresa fosse controle nosso. Então, assim, tem muitas companhias que passam pelo nosso dia a dia, né? E como eles falaram, acho que o Private Equity ele tem uma utilidade no ciclo de crescimento da companhia, né? A gente normalmente entra na empresa no momento que ela precisa tanto de capital para crescimento como de uma organização, tá? Então, empresas que são lideradas pelo fundador, o fundador chegou num tamanho que, ou por risco, ou por capacidade de execução, ele acha que ele não consegue crescer a companhia mais do que naquele tamanho que ele está. E esse é o momento que o Private Equity entra para dar apoio para a empresa fazer esse movimento para frente. Tá? Como eles falaram também, né, a gente está num momento que investimento em Private Equity no Brasil é muito favorável, porque a quantidade de capital disponível é baixa. Tá? Então, quando você tem pouco capital, né, economia ali, micro 1, oferta e demanda, né, você tem pouca oferta de capital, os preços caem. Então, a gente está num momento de investimento que os preços são mais favoráveis e o custo de oportunidade também está muito alto. Tá? Então, quando você pensa uma empresa hoje que vai buscar capital em mercado, para qualquer finalidade que seja, né, eu preciso fazer uma fábrica nova, eu preciso abrir loja, eu preciso fazer um investimento num sistema novo que eu preciso para a companhia. O custo de capital para essa empresa nesse momento está muito alto, né? Porque a gente tem uma Selic de 14 e tem um spread bancário em cima, que para empresas desse porte aqui provavelmente entre 4 e 5 pontos percentuais. Tá? Então, qualquer investimento que uma empresa média hoje no Brasil faça, ela vai ter um custo de capital de 16, 17, 18%. Tá? Isso para a gente é muito bom, porque é um momento onde o nosso capital ele se torna muito competitivo. Porque o empresário está pensando, eu vou tomar 18% de juros do Itaú, por que eu não me diluo, de repente, com um risco menor, trago alguém que vai, de fato, me ajudar? Né? Óbvio que a gente quer ter retorno também. Né? A gente mira em, normalmente, 30% ao ano de retorno. Tá? Mas quando você coloca na equação no momento de juro alto, fica realmente bem favorável. Tá? Então a gente consegue ser muito mais bem sucedido em novos investimentos quando a gente tem essa equação que a gente tem nesse momento, onde a disponibilidade de capital é baixa e o custo de oportunidade é alto. Tá? Esse é um momento que para a gente é perfeito para alocar capital. Tá? E aqui tem alguns exemplos que até eu vou falar. Né? O Burger King foi feito no momento que o juro estava em perto de 13%, a Uniacel foi feito no momento que o juro estava em 14%, e a gente está aqui agora, a gente investiu na Arquiloc, que é uma empresa de outsourcing de TI. Ela aluga computador, laptop, telefone celular, etc. Então as empresas estão migrando para uma solução de aluguel em vez de comprar. O que a gente busca quando a gente investe? Normalmente a gente busca investir em setores que têm um crescimento acima da média do PIB. Tá? Seja por tendência demográfica, tecnologia, vantagem comparativa brasileira, questões, né, de envelhecimento, qualquer motivo que justifique um crescimento de médio e longo prazo acima da média do PIB. Tá? E aí aqui a gente tem algumas teses que a gente está perseguindo nos últimos dois fundos, o fundo 3 e o fundo 4. Tá? Então, uma é a demanda por digitalização. Tá? Então a gente foi lá no fundo 3 e investiu na Vero. A Vero é uma empresa de prestadora de serviço que provê internet banda larga para cidades médias. A gente começou no estado de Minas, hoje já tem Minas e o sul do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí para frente. Víssimo, que é aí Vino, né? Quem compra vinho aí online deve conhecer. A Domino's, obviamente, 70% da venda da Domino's é feita através de aplicativo ou iFood ou aplicativo próprio. A gente tem uma tese de envelhecimento populacional, porque o Brasil já chegou no momento que as curvas demográficas estão começando a fazer uma tendência de maior demanda para a saúde.
Então a gente tem alguns investimentos que são direcionados para a saúde e envelhecimento da população. Saúde e bem-estar é uma outra tendência importante. Sustentabilidade e economia circular, obviamente uma tendência bem importante. E finalmente, maior conveniência. Aí tem educação à distância, questão de e-commerce, né, na Víssimo e na Dominus. Tá? Então isso aqui são os pilares de investimento que a gente está buscando, tanto na questão de temas, né, temas e tendências, quanto na questão setorial. Então saúde, serviços financeiros, educação, consumo e varejo, tech e agronegócio. Tá? Como eu falei, né, normalmente a gente entra num momento muito específico do ciclo de vida da empresa. Tá? Se você pega a média das companhias que a gente investiu até hoje, a gente triplica a receita entre entrada e saída, tá? E a gente triplica a geração de caixa operacional entre entrada e saída, tá? Com isso a gente alcança um retorno de 3 a 4 vezes o dinheiro, tá? A gente triplica a receita, triplica a geração de caixa, eventualmente tem um pouquinho de ganho de múltiplo também na saída, a empresa tem uma taxa de desconto menor quando a gente sai do que quando a gente entra, e isso gera o retorno que a gente tem nos nossos investimentos, tá? E nosso envolvimento é um envolvimento que é muito micro, tá? A gente realmente vai ali no detalhe do dia a dia da companhia, né? Então, a gente, em 100% dos casos, tem reforço de equipe, então contrata um CEO novo, um diretor novo, muda a estrutura organizacional da empresa, eventualmente cria caixinhas que não existiam antes da gente entrar, então tem uma mudança importante. A gente otimiza a estrutura de capital, então a Farmax, não sei se alguém é consumidor aqui, eles têm um filtro solar chamado Sunless. Tá? Sunless era um filtro que a empresa, quando era privada, sem a nossa participação, né, que era family owned antes de a gente entrar, os sócios fundadores eram muito conservadores, então eles não colocavam capital de giro para investir nessa marca de protetor solar. A gente entrou e colocou capital de giro, otimizou a estrutura de balanço e deu mais fôlego de capital de giro para a companhia. Esse ano, até acabei de ver o número, primeiro TRI, contra o ano passado, as vendas de Sunless estão subindo 80%, ano contra ano, porque não tinha capital de giro para investir em produto. Tá? A gente tem questão de governança, que foi colocado também, né? Fórum de tomada de decisão, conselho de administração, comitê financeiro, comitê fiscal, comitê de gente. Então são coisas que em quase 100% das companhias, quando a gente entra, eles não existem. Tá? E ajudam muito a melhoria de produtividade. Né? Tomada de decisão de investimento. A Vero fez um monte de aquisição. Tem um comitê de aquisição que a gente participa. Pô, faz sentido comprar, não faz? Qual o custo de capital? Qual o retorno dessa aquisição? Quantos clientes? Qual o mercado? Por que a gente está entrando nesse mercado? Qual o desafio de integração? Então, a gente apoia a companhia nessas decisões. Plano estratégico, M&A eu já falei. Inovação, né? Então, o Age. Né? A gente está desenvolvendo um app novo lá junto com o time de gestão do banco. Para capturar mais market share. E a parte de ESG, que hoje é fundamental. Né? Acho que não tem como se falar em investimento mais sem pensar na parte ambiental, social e de governança. Tá? Em relação às saídas, a gente sai tanto para IPO quanto venda de estratégico e investidor financeiro. Né? Então tem todas as saídas, e aqui tem alguns exemplos aqui. Coterial e Satipel foram IPO, o BK também, a gente fez IPO na B3. A Vitro, que é a Unicel, a gente fez o IPO dela na Nasdaq. Vendemos a Secrisa para a Duratex, vendemos a Unidas para a Locamérica, e depois a Locamérica foi comprada pela Localiza, e por aí vai. Tá? Então a saída também é um ponto importante e que assegura que a gente consiga retornar o capital que a gente precisa. Né? Que a gente já falou. A performance relativa contra a Bolsa enfim, muito relevante. Né? Então... Pega o nosso histórico todo, né? Desculpa, isso aqui é retorno bruto. 64% de retorno bruto contra 12% do CDI, 11,8% de PCA mais 6 e 8% ao ano do Ibovespa. Então, assim, é um retorno absurdamente acima do mercado em geral. Né? E alguns casos aqui, né? Para mostrar o que a gente fez durante o ciclo de investimento, né? A Vitro, a gente comprou a Vitro, era uma empresa de educação à distância e ensino superior, era baseada lá lá no sul, lá em Timbó. A gente cresceu, a companhia virou
uma empresa nacional, né? A gente foi de 48 polos para 2.108 polos, de 48 mil alunos para 124 mil alunos, e depois, posteriormente, para 750 com a fusão com a Cesumar, que a gente fez agora recentemente. Fizemos o IPO na Nasdaq da companhia, e foi um tremendo investimento, né? A gente cresceu o número de polos, como eu falei, de 70 para 2.000, e alunos de 120 para 740 mil, e o retorno, acho que tem aqui, não tem ali. E a gente teve um retorno anual nesse investimento de 27% ao ano. Tá? Então a gente investiu em 2016, esse dinheiro está lá gerando esses crescimentos, né? A gente obviamente entrou, eu estou no conselho, quer dizer, saía, depois do IPO eu saía, estava no conselho da Vitro. A gente fez, enfim, uma série de investimentos de crescimento, etc. Fizemos uma IPO na Nasdaq e conseguimos ter um retorno bem interessante nesse investimento. Burger King, a mesma coisa, né? A gente comprou o Burger King, tinha 100 lojas, era basicamente só São Paulo. A gente fez um investimento lá, compramos a Master Franquia no Brasil. Também, isso foi 2011, 2012, também fui do conselho do Burger King. A gente fez uma quantidade enorme de investimento, abrimos 900 lojas, né? Hoje a empresa tem 1.000 lojas, acabou de anunciar a 1000ª loja. Fez o IPO na B3 e a gente também teve um retorno muito bom, né? A gente teve um retorno anual de 19%, e aqui mostra toda a trajetória de crescimento, né? A empresa, quando a gente entrou, tinha uma geração de caixa operacional de 14 milhões de reais. 2019 a gente fez 320, agora esse número está provavelmente por volta de 450. Tá? Então foi de 14 milhões para 450 milhões de geração de caixa. Tá? Então é uma mudança realmente brutal. Tá? E a Vero, acho que é um caso bem interessante também, é uma tese de digitalização da economia. A gente fez esse investimento em 2019, comprou 8 provedores em Minas. A gente tinha 40 milhões de EBITDA e 120 mil clientes, alguma coisa assim. Também estou no conselho lá da Vero, a Vero ainda estou no conselho. De lá para cá, a empresa fez várias aquisições. Tá? Então, a gente comprou 11 empresas e partimos de uma empresa regional para uma empresa, vamos dizer, semi-nacional. Né? A gente está um pedaço do Sudeste, São Paulo a gente não quer entrar, que é um mercado muito difícil, e estamos em toda a região Sul. Tá? E os nossos resultados, né? A gente começou com 40 milhões, o primeiro ano de investimento, aqui tem sempre no início do investimento a gente tem uma quedazinha, porque a gente contrata CFO, diretor financeiro, diretor de operações, então o número normalizado é até um pouquinho menor que isso aqui. 2022 a gente fez 360 milhões, esse ano a gente vai fazer 450 milhões de EBITDA, que é a geração de caixa operacional. E a gente está terminando o ano com quase 1 milhão de clientes. Tá? Então 2023, a gente terminou o passado com 740 mil. E tem uma informação, até o conselho foi semana passada, tem uma informação interessante, a gente deve começar, provavelmente nos próximos meses, a veicular essa informação. A Vero hoje é a empresa mais rápida do Brasil. A velocidade média da rede da Vero é a mais rápida do Brasil. São 380. O cliente médio da Vero, não sei quem é cliente da NET aí de velocidade. Sinto muito. O cliente médio da Vero tem 380 MB de velocidade. O cliente médio da Vero. É a empresa mais rápida do Brasil. Tá? Então a gente vai começar a falar sobre isso em breve. Estamos só esperando uns 2, 3 meses, porque a distância está aumentando. Então, para ter certeza que o segundo cara não dá uma roubada no número ali, a gente não consegue representar esse número para o mercado. Mas a empresa está indo super bem. A gente quase fez o IPO dela no passado, o mercado fechou, não deu tempo. Mas é uma empresa que vai ser um sucesso grande também. A gente está com retorno nela usando aqui ainda é uma empresa privada, né? Então o valuation é feito por fluxo de caixa descontado e comparação de múltiplo com a indústria. A gente está com retorno de 50% ao ano no investimento até hoje. Tá? Então, gente, era isso. O Zé pediu para fazer bem rapidinho, eu fiz bem rapidinho, para dar tempo da gente conversar um pouco, enfim, que vocês tiverem de dúvida e perguntas, etc. Também acho que o Caio fez algumas anotações aqui, vai vir uma coisa difícil aqui para mim. Obrigado, valeu. Obrigado, Bruno, pela essa parte inicial aí. Então, vou passar a palavra para o professor Caio. Ele coordena o curso da IPGE, né, que é oferecido com a MBA
tá, em Private Equity e Venture Capital. Vocês não conhecem tanto ele porque ele atua mais em MBA, tá? Mas ele é o coordenador junto com o Pedro Cavalcante, tá? Mas já milita nessa área há muito tempo, tá? Então, assim, em algum momento é capaz de vocês verem ele por aqui outras vezes também, porque ele, né, tem esse curso que é associado à IPGE. Mas então vou passar pro Caio, você quer até falar um pouquinho o que os alunos vou contar lá, um pouquinho. né? Falar um pouquinho aí da... Né, assim, que são as especificidades, né, de Venture Capital para quem está na finança, seria legal, cara. Tá bom, combinado. Primeiro, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Obrigado, Feres, pelo convite. Zaremba, ótimo lhe rever. Só para vocês saberem um pouquinho, eu também sou ex-aluno da IPGE no mestrado, então é sempre um prazer estar aqui. E antes de vir para esse mundo acadêmico, né, que eu estou aí já há 16 anos na área acadêmica também, eu tenho uma trajetória profissional que já vão ser os 25, mais de 25, onde eu fui de banco de investimento, também com research, e depois fui trabalhar executivamente em Private Equity, 5 anos em Private Equity, Asset, fui sócio de Asset, fazendo Value Investing, consultoria, sócio de consultoria, e hoje atuo em conselhos, e além disso, em paralelo aí na área acadêmica, onde, como o professor Feres falou, eu tenho atuado na IPGE, além disso, do MBA, que surgiu a partir de um outro MBA da FGV, vinculado à IPGE também, que é um MBA de Finanças Corporativas. A gente, na FGV, lançou em 2018 o FGV Nest, que é um núcleo de inteligência sobre inovação, startups, Venture Capital e Private Equity, que está ligado ao Centro FGV Crescimento e Desenvolvimento, que está ligado à presidência. Inclusive, o Zaremba foi um dos debatedores aqui no lançamento do FGV Nest. A gente sempre chama de pessoas boas, né, Feres? Então, foi ótimo. E até convido vocês, para quem tem interesse no tema inovação, startups, Venture Capital e Private Equity, tem um canal lá no YouTube da FGV, do FGV Nest, tem vários webinários, vários temas. Então, inclusive falando também sobre o MBA, rapidamente, surgiu na ideia de trazer conhecimento, não simplesmente informação, mas criar mão de obra qualificada dos formadores de opinião e dos gestores de Private Equity Venture Capital, os investidores de Private Equity Venture Capital dos próximos 10 anos. Então, a ideia é exatamente formação de mão de obra qualificada no Brasil, que é um tema também que depois eu vou querer explorar um pouquinho com o Zaremba. E aí, pegando aqui alguns ganchos, até da apresentação de vocês, já levantando algumas bolas para o Zaremba, uma das coisas fundamentais é a gente entender que capital comprometido não é capital investido. Então, quando vocês mostram ali no gráfico a queda, né, do capital investido, a pergunta que surge é, tudo bem, mas o dinheiro que você está colocando agora foi captado, está investindo nesse momento, foi captado nos últimos 5 anos. Como é que é essa dinâmica do investimento? E aí tem um segundo ponto que está relacionado com isso, que é a questão das pessoas físicas versus investidores institucionais, que a gente até estava rapidamente falando ali no início. O gráfico, né, a informação ali é meio tricky, porque não é que os investidores... Obviamente, os investidores, pessoas físicas, cresceram nos últimos anos, principalmente por conta de alguns players no mercado que começaram a captar recursos com pessoa física, mas pessoa física não é bolso fundo. Pessoa física, por mais dinheiro que ela tenha, é um bolso curto. Então, é porque os investidores institucionais, notadamente fundos de pensão locais, e também investidores institucionais estrangeiros estão fora do comprometimento de capital para a Private Equity nos últimos anos. Isso acaba influenciando um pouco essa curva, essa jornada dos 5 anos para frente. Então, tem um descasamento temporal que impacta potencialmente o mercado de Private Equity no Brasil. E aí, isso tem um terceiro ponto, que é exatamente a questão do Venture Capital versus o Private Equity. Porque bolso mais raso consegue alocar mais facilmente em Venture Capital. E aí, como nos últimos 6 anos, 7 anos, inovação, startups, tudo quanto é empresa tradicional quer olhar isso, virou moda, muita gente começou a alocar, a gente pegou um período de curva de taxa de juros muito baixo, que a pessoa física tomava a decisão de alocar mesmo não sabendo que bicho era aquele. E aí tem um outro gráfico que foi mostrado por vocês, que
é um gráfico mais do antigamente o Venture Capital versus o Private Equity. Não sei se todo mundo aqui vai lembrar. O gráfico foi mostrado, o Venture Capital vindo até um determinado momento, depois o Private Equity continuando. Isso foi verdade no Brasil até mais ou menos 2010, 2013, 2015, mais ou menos para cá. A gente já tem o Venture Capital indo quase até o IPO. Tanto é que a gente teve vários IPOs de empresas que tinham sido investidas por Venture Capital e não por Private Equity. E aí tem um outro ponto também dessa competição positiva e negativa entre Venture Capital e Private Equity. Que até a questão do ticket, não necessariamente o ticket é menor do Venture Capital, depende de que exatamente a gente está falando. Você tem Venture Capital que tem ticket médio muito maior do que Private Equity, dependendo do recorte. Então são esses pontos aqui que eu jogo a bola, aproveitando aí a ótima apresentação deles, em relação principalmente a essa questão, olhando para frente, como é que está essa questão do institucional, do fundo de pensão? Como é que você, pela tua experiência, Zaremba, enxerga esse horizonte aí de curto e médio prazo para o Brasil? Tá, não, esse ponto é um ponto importante, porque a história do mercado de private equity no Brasil, ela tem a ver com essa decisão de alocação de capital, principalmente dos institucionais brasileiros, né? Então você pega lá fora, né? Tem até um livro muito bom do Schwartzman sobre a história do Blackstone, né? E lá fora a indústria de private equity ela foi baseada em cima da captação institucional, né? Então quando os grandes fundos de pensão americanos, né, CalPERS, o New York Common, o Texas Teachers, o CalSTRS e por aí vai, né, os endowments também, quando esses agentes começaram a tomar, né, decidiram, né, ali no final da década de 80, ali meio da década de 80, que eles queriam ter acesso a tipos de investimento que eles conseguissem ter o retorno em acesso a simplesmente alocar capital em bolsa, foi quando a indústria de alternativos começou, né? Quando o Blackstone começou a se financiar, quando o KKR começou a se financiar, que são os nomes mais, vamos dizer assim, tradicionais dessa indústria, né? Apollo, Carlyle e por aí vai. No Brasil, isso não aconteceu, tá? Então, os investidores institucionais brasileiros, eles não têm exposição a private equity, tá? Então você pega, por exemplo, a Previ, tá? Que é o maior fundo de pensão brasileiro. A Previ tem 1% da carteira em private equity. Você pega o CalPERS, ele tem metade da carteira dele em alternativos, dos quais provavelmente 15% a 20% em private equity, tá? Se a Previ fosse ter a alocação em private equity que o CalPERS tem, eles teriam que ter, sei lá, 20, 30 bi em private equity, tá? Como isso não aconteceu no Brasil, e assim, a nossa história, né, você pega aquele gráfico que vocês mostraram lá, a Advent não tem capital brasileiro, o Pátria não tem capital brasileiro, a HIG não tem capital brasileiro, tinha mais um além da gente, qual era o outro? Tinha mais um, não tinha? Era Pátria, Advent, HIG... GA não tem capital brasileiro, tá? O único naquela lista ali que tem capital brasileiro somos nós. E mesmo assim, o nosso capital brasileiro, no fundo 3, que foi o último fundo que a gente captou, era mais ou menos 35% do tamanho do fundo. O fundo foi um fundo de 4 bi. A gente tinha um pouco mais de 1 bi local e um pouco menos de 3 bi internacional, tá? Então, assim, essa é a principal explicação de por que a indústria de private equity no Brasil é pequena. Não tem outra explicação. Essa é a principal explicação. Os fundos de pensão brasileiros não apoiam a indústria. Eles não têm alocação relevante para a indústria. Então, teve um movimento global de aumento de alocação para a indústria alternativos que os institucionais brasileiros não fizeram, tá? Eles não fizeram por 2 motivos, tá? Eles não fizeram porque a gente tem aqui uma taxa de juro real, ou tinha, né, historicamente. Agora, então, nesse momento, pontualmente está ainda, mas assim, estruturalmente é provável que não fique nesse nível, que caia um pouquinho. Mas
você tinha uma situação de taxa de juros real onde investir em título federal garantia a meta atuarial do fundo, da fundação. Então ele não precisava necessariamente correr o risco de tomar risco de ganho de capital e eventualmente perda de principal para poder bater a meta, né? Agora que a gente está com a taxa de juros real de novo abaixo de 6% de longo prazo e provavelmente indo para o nível mais aí, sei lá, 5, 4,5%, Zé sabe muito mais do que eu, mas sei lá, 5% taxa real de longo prazo. Então. Com 5% eles vão ter que fazer alguma coisa, porque eles não vão bater a meta só comprando o NTN, tá? Que foi um movimento que a gente começou a ver durante a Covid, mas foi muito pouco tempo. E potencialmente, se a gente olhar essa estrutura, né, de equilíbrio de taxa de real de longo prazo, nesses 4,5, 5, 5,5, o pessoal aqui vai ter que alocar alguma coisa, tá? Mas essa é a explicação, tá? Então, os poucos gestores de private equity existem, eles conseguiram existir porque eles captam dinheiro fora. E aí, captar dinheiro fora é difícil. Você tem que ter institucionalidade, você tem que conseguir passar por uma diligência de um fundo de pensão americano ou por um fundo soberano. Então, não é muito fácil você captar, né? Você pega aqueles nomes ali, o Pátria até ontem era 40% detido pelo Blackstone. E o Blackstone carimbava lá, o cartão de visitas do Pátria era Blackstone, né? O HIG é um fundo americano. O GA é um fundo americano. A Advent é um fundo americano, tá? E a 20 são daquela lista ali, e provavelmente tem talvez o Kinea, que é brasileiro também. Mas a 20 e o Kinea são os dois brasileiros, e o Kinea capta em cima dos relacionamentos que o Itaú tem com principalmente a parte de high net worth, né? Os clientes mais com mais dinheiro, né? Então essa questão do institucional é uma questão relevante, tá? Já tive inúmeras conversas com o BNDES. Como é que faz para desenvolver? Eu falei, cara, e até eles têm, né, de alguns anos para cá, eles estão fazendo alguns programas de investimento em fundos para alavancar a captação, o BNDES, sem comitê de investimento. Então, isso ajuda. Agora, o que eu falei para eles foi o seguinte: se a Previ tomar a decisão de botar 5% em private equity, não tem gestor. Porque tem um outro problema também, que é o seguinte: os gestores, eles têm estratégias de investimento. Vocês falaram um pouco de ticket, né? Então, por exemplo, a gente faz ticket de 500 milhões. Tá? Como o nosso fundo é um fundo de 4 bi, a gente não pode fazer investimento muito maior de 500 milhões, 400, senão a concentração do portfólio fica muito grande. Tá? Quando a Previ vira para mim e fala, eu preciso botar, sei lá, vamos dizer que isso acontecesse, tá? Eu quero botar 5% do meu AUM em private equity. São 10 bilhões de reais. 20, eu quero fazer 5, quero ter 5 gestores. Toma aqui 2 bi. A gente não tem como absorver 2 bi. Eu falo assim, cara, você vai desequilibrar completamente a minha estratégia. Não dá, entendeu? Então, assim, a gente tem uma questão que é legado, vamos dizer assim, dessa decisão dos institucionais, que, assim, eu acho que no tempo vai se ajustando, mas hoje ainda é uma questão e a principal explicação de por que aquele gráfico de vocês é tão pequenininho e por que o tamanho da indústria brasileira é tão pequenininho. Porque a gente precisa captar fora, e aí para captar fora a barra é muito alta, é muito difícil captar fora. Não são todos que conseguem captar fora. Tá? Sobre varejo, né? Que você perguntou deixa eu só fazer um parênteses aqui, para não perder o gancho. Sobre fundo de pensão, convido todo mundo a depois dar uma olhada lá na página do YouTube do FGV Nest, NEST, que tem exatamente um webinar que eu organizei com fundo de pensão, discutindo essas coisas. E aí até a questão de comitê de investimento, também que a gente não tratou aqui e tudo, tem uma discussão bem relevante, que é super quente, vale a pena vocês darem uma olhada. E também convido vocês a darem uma olhada na biblioteca da FGV, tem aquele livro, o Zarema vai lembrar, do Segundo Censo, que a gente montou lá atrás, na FGV, e tem a história da indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil. Então, essa pincelada que o Zarema deu muito bem, vocês conseguem ver lá o histórico da indústria, desde os primórdios, lá na década de 60, até
os anos 2012, mais ou menos, 2009, que fica muito esquecido, né? Mas foi essa evolução importante. E a outra pergunta era a questão do Venture Capital versus Private Equity. Como é que tem sido essa mobilidade de até o IPO, positiva e negativa, né? Eu acho assim, esse é o ponto, assim, a gente viveu um ciclo econômico aí nos últimos anos, eu acho que começou com lá no GFC, né? Na crise bancária lá do subprime lá em 2008, né? Naquele momento ali o Federal Reserve baixou o juro para zero e o juro ficou zero até agora. Ficou zero durante 14 anos, né? E aí, como zero não era o suficiente mais, eles usaram o balanço. Usaram o quantitative easing também. E isso gerou algumas transformações no mercado, né? Uma delas foi esse ponto que o Caio citou, né? Como a disponibilidade de capital aumentou muito, a gente viu em alguns momentos, em vários momentos, lá fora principalmente vários momentos, as empresas dando um salto direto para o mercado de capitais, né? Então você teve Snowflake, enfim, várias empresas que a gente pode citar aqui, né? Tesla, enfim, várias empresas que pularam de venture capital direto para a bolsa, né? Seria um salto maior do que a perna. No Brasil também aconteceu, né? Teve Enjoei, Nubank, enfim, várias outras também que, enfim, podemos citar várias aqui. E isso se deu para uma situação específica, aí de novo, minha opinião, isso se deu para uma situação específica de custo de capital, tá? Então a gente teve um período onde o custo de capital globalmente, ele ficou durante um período muito longo, ele ficou muito baixo, tá? Então você conseguia fazer esse salto direto do custo de capital de venture capital direto para um exit, né? Via IPO, principalmente, né? A maior parte das vezes foi IPO. Eu acredito que num cenário normal esses saltos eles vão ser raros, tá? Porque você está falando de fazer investimento em empresas que estão... Qual é o problema, né? Quando o Snowflake pula, ou o Enjoei pula de private equity, de venture capital direto para capital markets, qual é o problema disso? Em capital markets, a empresa vai continuar precisando se financiar. Esse é que é o principal problema, tá? Então, o venture capital ele entra em momentos onde ele está financiando o teste do modelo de negócio. Então a pessoa tem uma ideia né, de algum modelo de negócio, só que a empresa não tem demanda ou não tem receita suficiente para ter geração de caixa com o resultado corrente dela. Só que o mercado endereçável é gigante, né? Então o cara de venture capital olha e fala assim, essa tua ideia aqui o teu mercado endereçável são 100 bilhões de reais de, sei lá, 1 trilhão de reais de mercado endereçável, tá? Então eu não estou preocupado se agora a tua receita é 5 milhões. Porque, se o teu modelo de negócio, né, se você conseguir executar, o mercado é gigante. Então eu sei que isso é um vale, né? Você vai chegar do outro lado, tá? Então esse capital de venture capital está carimbado para situações desse tipo, né? E aí qual é a questão que é importante no venture capital? O cara tem um fundo que ele faz, sei lá, 80 investimentos. Dos 80 investimentos, 50 vai virar pó. O cara tinha uma ideia que o mercado endereçável era 1 trilhão de reais, só que a plataforma tecnológica que ele usou estava errado, o fundador não era o cara legal, teve um problema de execução e tal, e a empresa quebrou no meio do caminho, tá? Aí vão sobrar, sei lá, 30. Das 30 que sobrarem, 10 vão ser, sei lá, 15, 20 vão ser médio e 10 vão fazer o retorno do fundo. Aí nessas 10 você vai ter XP, que é um caso de venture capital, você vai ter Tesla, você vai ter Snowflake, você vai ter LinkedIn, você vai ter, sei lá, né, Meta, Alphabet e por aí vai, né?
O Private Equity ele investe com uma filosofia diferente. Ele investe com uma filosofia de preservação de capital. Então, quando a gente entra na companhia, qual é a diferença? É o dinheiro que você recebe. Tá? Essa é a principal diferença. Você investe de acordo com o mandato do dinheiro que investiu no seu fundo. O investidor de Private Equity que tomou a decisão de colocar dinheiro no fundo de Private Equity, ele já sabe que metade dos ativos vai virar pó. Ele já sabe que 25%, 30% dos ativos vai ser ruim. E ele já sabe que o fundo vai ser explicado pelos 10 melhores. Ele já sabe. Tá? No caso do Private Equity, a tomada de decisão de investimento é diferente. A gente não tem um mandato para perder capital. A gente não tem mandato para ter um write-off no nosso fundo. Tá? Então a gente tem que entrar num momento do ciclo da companhia que a gente olha e aquela receita de 15 milhões já virou 300 e a empresa já tem uma geração de caixa e a gente fala, ó, se tudo der errado aqui nesse negócio, a gente vai sair com o principal. Se tudo der certo, a gente vai triplicar a receita, vai triplicar a geração de caixa, vai ter um retorno de 3, 4 vezes o dinheiro. Mas se tudo der errado, a gente sai no 0 a 0. O nosso mandato não é se tudo der errado, virou pó. A gente não tem esse mandato. Assim como o mercado de capitais também não tem esse mandato. Então esse salto, não tem esse mandato porque é muita gente, não dá para você coordenar a decisão. Você vai fazer um aumento de capital de uma empresa que está queimando caixa, as pessoas não vão acompanhar. Começa a entrar num jogo de psicologia humana. Né? Quando você faz esse salto de venture capital para mercado de capitais e a empresa continua nessa situação de queima de caixa, que é a situação que a gente está agora, tem várias empresas de capital aberto que abriram capital no momento de liquidez abundante e que estão precisando se financiar e que precisam aumentar capital e que não sei se vão conseguir. Tá? Então, por isso explicar por que eu acredito, lá no início que eu falei, né? Por que eu acredito que esse salto é uma exceção. Vai continuar acontecendo, vai ter sempre uma empresa que de repente foi mais rápido, não faz sentido ter a diluição do Private Equity, porque não vai ter valor para ser aportado, é uma diluição desnecessária, mas na maior parte dos casos a gente deveria ter esse ciclo de fato de uma sequência de capitais sendo usado no ciclo de desenvolvimento daquela empresa. Né? Um capital mais arriscado que está disposto a perder tudo, um capital menos arriscado que está disposto a investir para alavancar crescimento e dar dinheiro para a companhia continuar crescendo, e um capital de risco menor que é o capital de mercado de capitais, né? Bolsa, investidor de equity normal, que não tem esse mandato, né? Os melhores fundos brasileiros de ações, né? Dínamo, Esquadra, a gente também tem a nossa vertical de mercado listado. Todo mundo tem liquidez D30. Então, assim, como é que você vai investir no negócio para 10 anos se você tem um passivo de 30 dias? É impossível. Não é o mandato do gestor de equity fazer esse tipo de investimento. Né? Por isso ele aceita um retorno mais baixo. Eu falo assim, como eu preciso do meu capital todo disponível em D30, eu tenho que entrar em histórias com mais liquidez, que por definição vão ter um retorno mais baixo. Então, ele não tem nem o capital para investir lá no negócio de 5, 10 anos, que se tiver resgate ele não tem como honrar. Né? Então, eu acho que esses ciclos eles continuam, a médio prazo eles vão continuar existindo, sim. Assim, acho que esse salto aí foi... Vou fazer mais uma levantada de bola aqui para você, Zaremba. Fazendo o link entre o que você estava falando de retornos, com aquela pergunta, a percepção de custo de oportunidade, com aquela questão anterior da percepção dos investidores. A minha leitura é que, normalmente, o pessoal, de uma forma geral, inclusive investidores institucionais no Brasil, associam private equity com retornos elevados superiores. Mas esquecem a questão da diversificação, onde você mostra ali uma série de setores que vocês investiram completamente diferente da Bolsa de Valores. Será que não falta esse entendimento ainda, essa jornada de entendimento dos investidores institucionais, de entenderem que private equity não é apenas retorno, mas também diversificação para otimizar um portfólio de um investidor institucional? Não, com certeza, né?
Vocês vão... tem economia financeira no currículo deles? CAPM? Então, vocês vão... Não, então, vocês vão dar o modelo de precificação eficiente, né? E vocês vão aprender lá, né, correlação e covariâncias. E se você tem 2 ativos com o mesmo retorno, você está melhor se você dividir entre os 2, né? Então, assim, isso que o Caio falou é verdade, né? Porque, assim, você mesmo que o retorno não fosse tão maior, a diversificação melhora a composição financeira da carteira, né? Você tem resultados projetados que são melhores do que se você tiver um ativo só, porque a correlação entre os ativos não é 100%, né? Então, acho que tem isso, sim. Mas eu acho que o principal problema do Brasil é que a gente é uma sociedade, e aí eu não digo nem só investidor institucional, eu acho que tudo, né? A gente é muito viciado no CDI, né? CDI addicted, que passa pelo ponto de você ter, por exemplo, o grande mérito dos planos PGBL no Brasil é a arbitragem fiscal. Esse é o grande mérito. Quer dizer, a pessoa não faz um investimento em PGBL pensando que não, isso aqui é minha aposentadoria, que eu vou sacar daqui a 30 anos, 40 anos, sei lá quantos anos. Então, como eu tenho um duration muito mais longo nessa carteira, eu posso ter investimentos de mais longo prazo que vão me dar retorno acumulado mais alto. Então, quando eu chegar lá na frente, em vez de eu ter 2x, eu vou ter 6x, né? Eu duvido que alguém, quando faça a contribuição de PGBL no final do ano, pense isso. A pessoa pensa o seguinte: vem cá, quanto que é 12% da minha renda, né, que é o limite que você pode ter isenção, né, abatimento fiscal. E esse é o valor que a pessoa contribui. E aí é como se tivesse um dinheirinho no chão ali. Porra, tirei esse dinheiro do governo ali, 12% que eu não vou pagar de imposto. Só que assim, tem uma coisa muito maior, né, que eu acho que fala com Venture Capital, Private Equity, investimentos de longo prazo em geral, né, mercado de crédito privado, imobiliário, que é você usar o duration a teu favor, né? Tem uma outra teoria interessante, que eles também ainda não deram, a teoria do ciclo de vida. Também não deram. Que é o seguinte: você deveria, como um agente, se eu estiver errado aqui, eu dei isso há 40 anos, você me ajuda, hein, Zé? Pelo amor de Deus, se estiver falando besteira aqui. Você, como um ser racional, na teoria do ciclo de vida, você deveria pegar o teu fluxo de caixa da tua vida inteira, trazer valor presente e gastar. Ou aumentar a tua despesa corrente, porque você vai conseguir recuperar no tempo, né? Que nos Estados Unidos funciona, né, bastante, que é a questão de casa própria, né? Que todo mundo lá toma aquele mortgage, compra casa própria e paga em 30 anos. Né? Aqui nosso financiamento imobiliário não é tão longo, mas seria você comprar um imóvel, né? É uma coisa para você conseguir trazer valor presente. A tua renda é você tomar uma dívida, e a mais barata que faz sentido é a imobiliária. Então, nesse caso da teoria do ciclo de vida, você está usando o duration a teu favor. Você está usando o fato de que provavelmente você vai viver até os 80 anos, né? Hoje em dia, acho que essa é mais ou menos a média de expectativa de vida. Então, você está usando o duration a teu favor. Em vez de você consumir quando você estiver com 50, você vai aumentar o teu consumo hoje, porque você sabe que quando você tiver 50, você vai ter renda para pagar parte do teu consumo que você fez 30 anos atrás, né? O que não é um incentivo a ninguém aqui ser, né, perdulário, mas só, enfim, questão de teoria econômica. Exato, é uma descrição acadêmica. E isso vale também para poupança de longo prazo, né? Só que a gente tem essa amarra com o CDI. Então, assim, eu acho que para a gente destravar essa pauta, tanto a pauta de entender diversificação, quanto a pauta de entender, né, como é que, para a gente aqui, pessoa física, né, como é que eu faço para maximizar o valor do meu PGBL longo prazo, minha poupança de longo prazo, eu acho que a gente precisa ter uma quebra dessa dinâmica de CDI. Porque enquanto o CDI, assim, enquanto você não precisar de mais nada além do CDI, né, se tiver um retorno real de 6%, 7%, no passado a gente chegou a ter, agora no quarto tri, chegou a ter 7% de retorno real. Não faz muito sentido mesmo você fazendo mais nada, né?
A gente está tendo sim, eu acho que isso vai muito na linha do que você falou. Nesse ciclo de captação agora, que a gente está agora, do VCP4, a gente está tendo mais interesse de fundação, mesmo com o juro real alto. E eu acho que já é um reflexo de uma sofisticação maior, de um entendimento de diversificação, de um entendimento que você tem que usar o duration a teu favor. Então, meu beneficiário vai receber essa pensão daqui a 15 anos. Eu posso alongar um pouco o prazo, né? Eu não preciso estar num... porque é uma coisa meio maluca, né? Você pensa, você faz seu PGBL, aí você vai e aplica num fundo DI do Itaú. Qual o sentido que tem isso? Um overnight. Qual o sentido que faz um desse? Você pegar a tua poupança de 40 anos e colocar num fundo que você pode sacar no dia seguinte. Não faz sentido nenhum, né? Mas eu acho que está começando já a ter uma sofisticação. Eu acho que, até o ponto que eu falei antes, acho que o BNDES está ajudando muito nesse sentido, porque o BNDES está sendo muito ativo em, de fato, participar. Eu acho que ter o carimbo do BNDES ajuda algumas fundações a tomar a decisão de investir também. Mas é uma ladeira acima aí. A gente tem que torcer para um sucesso fiscal aí do Brasil em algum momento, para a gente conseguir ter uma equação de juro mais baixa e isso, né, começar a abrir um pouco a cabeça das pessoas. Obrigado. Bom, agora vamos abrir para pergunta, mas antes de perguntas, tá, só um minutinho, 2 avisos administrativos aqui para quem está fazendo temas contemporâneos. Vocês receberam de manhã um aviso, tá, que eu vou considerar temas extras, que é uma visita de uma diretora da FMI, a Gita Gupna, desculpa, ela é indiana, ela é diretora e vai falar sobre macroeconomia na sexta-feira. Tá? Como é um evento que não é só para graduação, não deu para negociar horário. Tá? Então é 9h30 da manhã. Tá? E em inglês, tá? sem tradução, tá? Mas quem quiser participar é bem-vindo. Tá? Mas ela super interessante a palestra dela, vai falar um pouco aí sobre visão da FMI, da economia brasileira. Tá? E segunda-feira que vem é a entrega da medalha Pedro Ernesto, né? Que é uma coisa meio, né, uma coisa mais, né, de processo e tudo mais, mas vai ter uma série de palestrantes, tá, que vão ser chamados aí de ex-alunos, tá, que vão falar também durante o evento, tá, então talvez tenha palestras bem interessantes aí, vai vir o prefeito Eduardo Paes, tem pessoal político, mas tem o pessoal técnico também, tá, então não vai ser um evento só cerimonioso não. E, gente, então vou abrir uma rodada, já vi que tem a Gabriela, tem mais alguém que queira, então Gabriel... E, gente, olha, tem que bater um limite de 15h30, tá? Se eu vou pedir desculpa antecipado se alguém ficar sem fazer a pergunta, tá? Porque ele parou uma reunião de comitê e vai voltar para a reunião de comitê, tá? O Bruno, tá? E tem que ter tempo para se deslocar também. Então, 3h30 em ponto, a gente vai parar, eu também estou com um outro compromisso, tá? Mas então vamos começar aqui. Eu vou dar a palavra primeiro para quem não fez a apresentação, tá? Se vocês não se importarem, então Gabriela e Gabriel ali atrás. Bruno, enfim, o resultado dos fundos de vocês agregado é excelente, mas estão falando de diversificação, imagino que ao longo desse processo tenham tido casos não tão sensacionais assim. Você poderia falar um pouquinho de alguns cases desse e como vocês decidiram, assim, dado que vocês não têm esse mandato de perder capital, como vocês decidiram, a gente vai sair agora, não faz sentido prosseguir aqui? Tá. A gente fez, até hoje a gente fez 24 investimentos nessa estratégia, né? Desses 24, 2 tiveram perda de capital, tá? Um foi uma usina de etanol, brownfield, que a gente fez em 2007, por aí, 2007, 2008. Era uma usina que estava produzindo muito mal. A gente comprou a usina com a ideia de fazer uma restauração na usina, tá? Só que o nosso sócio nessa usina, a gente acabou... Isso é um ponto que eu não falei, mas assim, é um ponto muito relevante para a Private Equity. Assim, se você não está alinhado com o seu sócio no que tem que ser feito, é game over, entendeu? Então, nesse caso, a gente não estava alinhado. Foi logo antes do subprime americano. Ele teve uma perda de principal importante do patrimônio dele na física, pela posição que ele tinha lá de investimento. E a gente precisou colocar dinheiro na usina e ele não tinha para acompanhar. E aí a gente entrou numa briga
E acabou que a gente não conseguiu resolver e teve perda de principal. A gente perdeu, sei lá, metade do capital nessa usina. Tá? Então foi um problema de desalinhamento com o sócio e existem momentos onde a empresa precisa de um apoio. Assim, isso acontece bastante. Assim, não foi tanto na linha da rota que a gente imaginava, a venda não veio tão rápido, a restauração não aconteceu tão rápido, precisa de um reforço de capital. E isso é usual acontecer. Às vezes tem que botar um pouco mais de dinheiro para ganhar aquele tempo para o negócio sair do outro lado. Nesse caso, a gente não tinha alinhamento para botar mais dinheiro, e aí estrangulou a usina e a gente teve que sair com perda de principal. E o outro caso foi a PDG. Tá? A PDG, a gente fundou a PDG no fundo 2, no fundo 1, desculpa. A primeira edição da PDG foi um sucesso enorme, a gente fez 7 vezes o dinheiro, foi super bem sucedido, fizemos uma IPO, saímos e tal. Quando a gente saiu da PDG, a empresa fazia 2 bi de faturamento, era listada na B3, a gente saiu em 2011, 2012. Desculpa, isso foi quando a gente voltou. A gente saiu em 2007, 2008, 2009, a gente voltou em 2013, 12, 13. Tá? Quando a gente saiu, a empresa fazia 2 bi de faturamento. Depois que a gente saiu, eles foram de 2 bi de faturamento para 12 e fizeram uma série de aquisições com erosão de resultado. Tá? O resultado começou a cair, não estava indo tão bem. E a gente viu uma oportunidade, a empresa é uma corporation, a gente viu uma oportunidade de voltar para a base acionária e ajudar a companhia a reestruturar. Tá? E a reestruturação passaria por uma redução de tamanho. A gente achava que a PDG tinha que diminuir por 2. Que ela tinha que ter 5, 6 bi de faturamento, não 12. Tá? Então a gente entrou em 2013 de novo na base acionária e começou a diminuir o tamanho da companhia, reduziu o lançamento, abateu dívida, enfim, começou a ir no caminho que a gente tinha traçado. Né? O que aconteceu foi que a gente pegou a recessão da Dilma ali, 2015, que foi, se eu não me engano, a pior recessão documentada do Brasil, né? Que a gente teve uma perda de PIB per capita de 10%, né? do pico para o vale. E a gente, apesar de ter conseguido reduzir, a gente não conseguiu fazer em tempo suficiente. A empresa teve problema, teve que entrar em recuperação judicial e saiu depois de recuperação judicial. Esse investimento a gente perdeu quase tudo. Perdemos, sei lá, 95%. Tá? Então, assim, aprendizados. Né? Primeiro, essa questão de sociedade. Eu acho que hoje a gente é muito mais cuidadoso, né? Já há bastante tempo, é muito mais cuidadoso em relação a ter um alinhamento com o sócio prévio de qual o caminho que a gente vai perseguir. Então, o que é o plano de negócio, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, né? Qual é o ethos do investimento, né? Como é que a gente vai se comportar em casos de dificuldade. E no caso da PDG, a gente parou de fazer investimento em empresas de capital aberto, porque aí, de novo, vai para o meu ponto, né? A volatilidade ela não condiz com não condiz com passivo. Então, tem uma empresa que é negociada todo dia, você tem que estar em momento de saída, você não pode estar em momento de entrada. Né? Pelo menos tem gente que faz até, mas a gente não está tão confortável com isso mais. E o outro, que aí é pecado capital, é nunca voltar para o investimento que a gente já saiu. Esse aí a gente decidiu que a gente nunca mais vai fazer. Tá? Então, a história que foi um tremendo sucesso, a gente... É que nem divórcio. Então, esse eu nunca tinha pensado nessa analogia. Mas esse aprendizado foi relevante e a gente incorporou até a questão de empresas de capital aberto, a gente incorporou até nos regulamentos do fundo. A gente não pode mais fazer. Tá? Então, esses foram 2 casos que não deram certo. Mas, felizmente, foram só 2. Legal, Gabriel. Boa tarde, Bruno. A minha pergunta vai mais para entender o dia a dia do profissional de Private Equity. A minha dúvida é principalmente, se a pessoa que analisa empresa, que compra empresa, analisa setor,
ela também tem uma parte do trabalho dela que está relacionada ao operacional das empresas ou se são profissionais diferentes? Boa pergunta. Depende muito do fundo, tá? Tem fundos que têm carreiras diferentes. Tem carreira de operações e tem carreira de investimento, tá? O que é o mais famoso de todos que tem isso é o KKR lá fora. Eles até criaram uma companhia chamada Capstone, que a única coisa que essa empresa faz é prover serviço de monitoramento para o portfólio, tá? Que é tipo uma empresa de consultoria gigante interna, né? Que é dentro do KKR. No nosso caso, os nossos profissionais eles fazem os dois, tá? Então, a gente tem, né? Hoje a gente tem 3 níveis dentro da equipe. A gente tem, né, os sócios, tem os profissionais de investimento sênior e os profissionais de investimento mais júnior. A turma mais júnior normalmente está mais focada em análise setorial, modelagem econômica financeira de companhia, rodar processos de diligência, pesquisas em geral, etc. Mas todos os nossos funcionários, todos do time participam em alguma medida do processo de monitoramento, tá? Então, você pega os membros mais júniores do time, eles estão alocados para a companhia também, tá? Então, sei lá, a Amanda, lá que trabalha com a gente, que é mais júnior, né? Tem, sei lá, a Amanda deve ter 25 anos, 24, 25. Ela está no time de monitoramento do Cura, que é o nosso laboratório, tá? Então, semana retrasada, a gente fez o conselho, eu entrei do Rio. Ela estava na reunião de conselho lá em São Paulo, junto com o CEO, com o diretor financeiro, com o diretor adjunto. E o trabalho dela é manter vamos dizer assim, os números e a tese de investimento, né, o monitoramento da parte econômica financeira do investimento no Cura. Então, os modelos todos, ela fala com o CFO, ela discute orçamento, acompanha o dia a dia do investimento, tá? Normalmente vou dizer, provavelmente 1/3 do tempo das pessoas é monitoramento e 2/3 é dividido entre saída e investimento novo. Ou talvez 40% monitoramento. E todos os níveis participam, tá? Então, de novo, isso não é também unanimidade. Tem casas que as pessoas mais júniores não participam de conselho. Enfim, depende muito da estrutura de cada um, mas essa é a forma que a gente funciona. A gente acha importante as pessoas terem acesso a esse tipo de situação cedo, tá? Acho que ajuda no amadurecimento profissional e a gente tem feito isso como hábito, assim, tá? Então, parte mais júnior é isso, e depois quando você vai chegando mais pleno ali, perto de, sei lá, uns 5, 10 anos de investimento, né, de experiência, você começa a liderar a deal. Então, chegou uma oportunidade de investimento, né? A gente assinou um NDA, fez a diligência, o pessoal gosta, acha que faz sentido, a tese é interessante, o setor é interessante, a empresa vai bem, o fundador está alinhado, está tudo certo. O principal, normalmente, que é um profissional de 8, 10 anos de experiência para a gente, ele normalmente toma a frente do processo. Aí começa a negociar contrato, né? Faz toda a tese de investimento, leva para o comitê de investimento, a gente aprova, critica, vê se faz sentido, se não faz. Mas é bastante interativo, cara, assim. No nosso caso, pelo menos, a equipe é pequena, todo mundo faz um pouco de tudo, óbvio, cada um dentro do seu nível de conforto, mas tem uma participação em todas as fases, né? Eu acho que é legal. Até o pessoal mais júnior participa de todas as fases. Perfeito, muito obrigado. Mas tem um tempo para uma última. Coitado, fala aí, Vou ser breve, eu sei que você está com o tempo contado. E depois eu vou só. Ele responde final, depois eu passo a palavra, Caio. Se quiser falar um pouquinho aí como o pessoal conhece pouco aqui da FGV10, se quiser falar um pouquinho mais aí sobre isso, né? Como você, né, não tem tanto contato com a graduação, de repente seria legal você falar um pouquinho aí, tá? Desculpa, Igor, vai lá. Obrigado pela palestra. Minha dúvida é um pouco mais em relação à questão da informação, porque quando a gente lida com assuntos como investimento em ações, a gente tem uma informação muito vasta dessas empresas disponível a público.
E quando a gente vai para uma área um pouco mais privada, que não tange essa questão de mercado de capital, a informação ela é muito mais difícil. Eu queria saber como que funciona a seleção na prática dessas empresas que vocês avaliam que de fato são boas, como que a informação de que de fato elas talvez possam ser boas chegam a você, e se isso é mais uma dificuldade ou acaba sendo essa simetria ela, de alguma forma pode ser um benefício para você? Não, sem dúvida, assim, sem dúvida a simetria é um benefício, tá? Eu fiz um curso lá em Harvard, o OPM, que é um MBA quando você está no meio da carreira, assim. Eu não consegui fazer MBA, eu queria fazer, eu não conseguia. E aí eu fui fazer o OPM para meio que cumprir ticar essa caixinha. E o professor de lá, de finanças, é um cara bem conhecido. E ele estava dando aula pra gente, ele falou assim, não, porque o mercado... E estava começando a mostrar, né, a diferença entre mercado desenvolvido e emerging markets. Agora não pode mais falar emerging markets, né, growth markets. Então, era a diferença entre mercado desenvolvido e growth markets. E ele falou, não, porque em growth markets é difícil fazer contrato. Em growth markets, os números são opacos, você não sabe, não tem financiamento. Enfim, um monte de coisa ruim, né? Aí ele falou, então por isso o mercado é melhor investir nos Estados Unidos, porque tem, as leis são respeitadas, não sei o que tem. E eu falei para ele, professor, desculpa, com todo respeito, eu discordo 100% do que você está falando, porque eu acho exatamente o oposto. Aonde tem mais dificuldade é onde tem mais oportunidade, tá? Então assim, se não tem capital, os múltiplos vão ser mais baixos. Se a informação é opaca, é mais provável que eu tenha um acesso diferenciado à informação e que isso me dê vantagem na hora de fazer o investimento, né? Então, assim, isso eu acho que, assim, como essência, o fato de ser um mercado não líquido, onde as transações não são tão disponíveis, vamos dizer assim, por essência isso é uma vantagem, tá? Qual é o problema disso? O problema disso é que isso tem um risco muito maior, né? Então, assim, quando a gente vai fazer um investimento, e aí, quando você olha eu não trouxe esse gráfico aqui. Quando você olha o nosso pipe de oportunidade, normalmente a gente olha, sei lá, 300 companhias por ano para fazer 2 investimentos, tá? Que é o nosso funil, né? Metade cai no Oi, tudo bem, né? Não, porque eu tô aqui e tal. Aí você olha e fala assim, não parece que faz muito sentido, o setor errado, a situação de sociedade errada, governança errada, e você já mata. Aí o pedaço vai para diligência. Na diligência, a gente contrata, né? Sei lá, Deloitte, ou a KPMG, ou, enfim, Price, para recompor os financials da companhia, né? A maior parte das empresas que a gente investe não são auditadas. Então a gente vai fazer uma primeira auditoria. E aí quando o fundador veio falar com a gente, ou a fundadora vieram falar com a gente, não, eu tenho receita de 80 milhões. Aí você vai auditar a receita 40. Entendeu? Isso acontece, sei lá, em 50 é no Oi, tudo bem. Aí depois, nessa parte aqui, sei lá, mais uns 40% vai aí. Porque o número não é representado corretamente, tá? E aí tem uns 8% ali do final que tem concorrência, ou eventualmente a gente chegou a entrar em contrato, mas achou contingência, o cara, teve uma história agora recente, por exemplo, estava olhando uma empresa, o cara falou pra gente, não tem nada, empresa redonda, tal, auditada, a gente, não, legal, não sei o quê. Aí fomos olhar, aí o cara tinha uma questão fiscal com um incentivo que ele tinha usado, uma lei da informática, um desses aí qualquer, que ele tinha um passivo, que ele tinha ganho, teoricamente, ele tinha ganho a causa, mas ele esqueceu de dar baixa, que era um negócio de tipo assim, 80% do valor da empresa.
sei lá, a gente precificou a empresa 500 milhões, o cara tinha um papagaio de 400, que ele esqueceu de dar baixa. E a gente já estava no contrato, a diligência tinha dado, assim, a parte de número, ele era auditado, então não tinha tanto risco e tal. Então, assim, tem muito problema de natureza, consequência dessa questão da falta de transparência, né? Qual é a vantagem? A vantagem é que normalmente quando a gente chega nesse momento para conversar, só tem a gente na mesa. Então, os termos são muito favoráveis, a gente consegue um preço bom, a gente consegue parcelar o pagamento. A gente paga o cara em 5 anos, paga o cara em 4 anos. Enfim, tem uma série de vantagens também. Se a gente, no nosso trabalho, consegue blindar o risco, que eu acho que no momento do investimento são essas duas grandes componentes, né? Tanto você identificar a tese, o setor e o potencial de extração de valor de longo prazo corretamente, quanto você blindar o risco, né? Se a gente consegue blindar o risco, a equação de risco e retorno ela fica muito favorável, né? Aí basta ver os retornos que a gente tem, né? Então, que é tudo... Claro. Só uma coisa também é que tem que lembrar que não é porque a empresa é fechada que ela vai dar menos informação. Para uma 20, assim como outros gestores de private equity, que ela quer como sócio, ela vai dar muito mais informação. Não, se não abrir, não tem operação. Ele tem que abrir. Mais até que mercado de capitais. Tem que abrir. Mercado de capitais tem uma história recente aí bem relevante, né? Que assim, existe uma premissa que todos estão fazendo o seu trabalho corretamente, né? Os auditores, enfim, que está todo mundo né? Então existe de fato, assim, você quando você investe numa empresa de capital aberto, não, você parte da premissa de que aquela representação que está sendo feita, ela está correta, né? Então você não vai, não, vou reauditar o balanço do cara porque eu não acredito no número, entendeu? No nosso caso, a gente vai ter que fazer isso, né? Então, como o Caio falou, assim, tem algumas coisas que pra gente são deal breaker. O cara, a gente não consegue fazer uma auditoria do número do cara, a gente não vai entrar. O cara, por exemplo, essa operação que eu citei, essa questão da baixa, a gente falou, cara, desculpa, enquanto você não der baixa nisso aí... Setor de cosméticos. É um setor que a gente sempre quis investir. Sempre. Pô, a tendência demográfica favorável. Pô, a mulher brasileira é a mulher mais vaidosa do mundo. Assim, a investimento. O investimento da mulher brasileira com per capita, com cosmética, é um dos maiores do mundo. Então, assim, é um setor muito bom, um setor legal, pouco cíclico, resiliente, cresce, né? Muita coisa a favor. Só que a indústria tinha um problema de planejamento tributário que a gente não conseguia investir. Porque tem uma questão de alocação de preço entre indústria e comércio que os caras usavam, né, muito além do limite do razoável, né? Então a gente fez diligência em, sei lá, 5 empresas do setor. A gente não conseguia entrar de nenhum. Ano retrasado a gente achou uma empresa que era dos fundadores que eu dei o exemplo anterior da questão do capital de giro. Os caras eram tão conservadores que eles não davam capital de giro para o protetor solar, que a gente deu um dinheirinho para investir em produção e está subindo 80%. Né? E aí, para nossa felicidade, eles eram também conservadores no planejamento fiscal. Então foi a única empresa do setor de cosméticos que a gente viu que tinha um planejamento fiscal que o passivo, a contingência fiscal não era maior do que o valor da empresa. Entendeu? Olha que a gente analisou várias. Tá? Agora, essa, de novo, foi uma oportunidade que chegou só pra gente. A gente foi lá, conheceu os fundadores. Eles queriam fazer sucessão em vida. Eram 2 senhores, queriam fazer sucessão em vida, distribuir o patrimônio da família enquanto eles ainda estavam vivos. A gente comprou 100% da companhia e a empresa estava um brinco. Muito pelo contrário, a gente teve até a oportunidade de incluir essa questão da indústria e comércio, porque eles não faziam. Só com esse planejamento fiscal, o EBITDA da companhia subiu 50%. Eles não faziam antes, entendeu? Então era meio um low-hanging fruit ali para a gente pegar no início do investimento. Legal. Bom, então vou passar a palavra aqui para o Caio. Antes eu queria agradecer a Laila aí, o pessoal que está sempre aqui, o Samuel, a Isabel também, que sempre estão aqui apoiando. Volta e meia eu esqueço de agradecer a eles, né, por ajudar aí
né, no evento. Mas passar então, Caio, por favor, para finalizar aí. Obrigado. Né? Pessoal, só pegando tudo aqui que a gente escutou, tem uma oportunidade gigante. Como o Zaremba falou, tem muita coisa e eu gostei da pergunta que mistura essa questão do investimento com operação, estratégia. Tem muita coisa que vocês vão ver também. Quem tiver interesse em conhecer mais também sobre o tema, como eu já falei, tem lá na página do YouTube do FGV Nest, NEST, que inclusive 2 diretores são professores de vocês, o Pedro Cavalcante e o João Vitor Isla. Então, se vocês tiverem interesse, nest@fgv.br, e tem muita informação na internet, tem muita informação na FGV também, então vale a pena vocês darem uma olhada. Feres, obrigado pela gentileza do convite. Zaremba, ótimo. Não, obrigado. Obrigado, Zaremba. Obrigado, Caio. A gente também a gente faz alguns eventos, acho que o pessoal aqui comentou, né, com a Liga do Mercado Financeiro. A Liga do Mercado Financeiro. Às vezes o pessoal vai lá visitar, passa uma tarde lá, vários heads vão falam das verticais, sabe, cada um, né, o que cada vertical nossa faz. E aí, se vocês tiverem interesse, isso acontece de forma recorrente. Eu acho que pelo menos uma vez a cada 12 meses, uma vez a cada 6 meses, o pessoal vai lá visitar. Se vocês tiverem interesse, vale a pena também. Vai lá, conhece o escritório, vê outras pessoas que trabalham, que cada um faz, para ajudar vocês a tentar formar a opinião aí do que faz mais sentido para vocês em termos de carreira, né? Que eu acho que é legal. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Então, a todos.